Nesta edição, o nosso convidado faz parte dos dois, se não três setores. Estamos a falar do setor econômico, já que é empresário por natureza, mas também tem vibração política, ou seja, tem vida política ativa com a sua intervenção nos mais variados momentos da sua trajetória, olhando para o MPLA, que sustenta o governo, e também pela Frente Patriótica Unida, que congrega a UNITA, o Bloco Democrático, o ex-projeto político, para já que ontem, ou melhor dito, na segunda-feira, realizou seu primeiro conclave com a eleição de Abel Epalanga Vucu. Conosco hoje nos estúdios está o empresário e deputado à Assembleia Nacional, Francisco Viana. O nosso muito boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa noite, é sempre um prazer estar convosco. O prazer é todo nosso. Antes de olharmos para perspectivas, agenda que tem para o desenvolvimento de Angola, aquilo que são os projetos que a sua organização tem em carteira, gostaríamos de saber de si como é que vai o seu dia-a-dia nos últimos tempos. Vida atribulada. Eu, neste momento, estou de baixa. Tive uma fratura aqui no joelho, e de forma que estou de baixa. Mas mesmo de baixa, os problemas são muitos. E a nível de empresarial, a vida nas nossas empresas, o angolano está a passar muito mal. Começa pela questão das energias, começa pela questão dos trabalhadores que gostariam e merecem muito mais do que aquilo que a gente lhes pode dar, a questão dos transportes, quando um trabalhador chega à empresa já esgotado, já atrasado, sem dinheiro no bolso, tudo que ganhou é para pagar o transporte, é porque o país não está bem. O país não está bem, mas por isso mesmo lá para frente vai apresentar o seu pensamento para inverter esta situação. Se o fará dentro de um formato político ou se fora destas organizações político-partidárias. Como é que o senhor Francisco Viana caracteriza a sua trajetória política? Tanto quanto consideradas como controversa, com a passagem pelo MPLA e agora pela FPU, UNITA, de que se transforma agora em deputado independente? Bom, primeiro eu considero a minha trajetória como uma trajetória de patriota. E ando nessas andanças, comecei como pioneiro com 8 anos, pioneiro do MPLA, pela mão do nosso camarada hoje ainda, quando passou por Argélia. Nós estávamos na Argélia, ele esteve lá uns dias, o meu pai estava na China, e ele, por acaso, é que me mobilizou sobre a causa da luta, etc, etc. Hoje ainda. O nosso mais velho, hoje ainda falecido. Dali tive uma vida sempre a acompanhar os bureaus. Estivemos em Brazzaville, estivemos na Argélia, depois estive na China, onde o meu pai fez o treino militar. E em 74, 73, 72, aliás, regressamos para Angola. Na altura não era bem Angola, era a nossa base de Brazzaville. Estive em Brazzaville, ali entrei já estava mais como JMPLA, e com 16 anos ingressei na SFAPLA, mais concretamente aqui no Grafelino, nos comandos, e tem sido uma vida realmente bastante agitada, mas sempre tendo Angola no coração. Trabalhei bastante, depois tive 20 anos quando prenderam o meu pai, injustamente, porque ele queria democracia interna no MPLA e combatia a corrupção, que eram os camaradas da Revolta Ativa, que até agora o MPLA não teve coragem de abordar. O que é que foi a Revolta Ativa? Por que é que aconteceu a Revolta Ativa? Porque camaradas como Mário Pinto Andrade, Joaquim Pinto Andrade, João Vera Lopes, Monimambo e outros camaradas que fizeram história e que são heróis do MPLA, porque é que até agora não se explicou ao povo o que é que aconteceu, né? No Congresso de Brazzaville? A Revolta Ativa se refere ao processo que envolve Daniel Chipenda? Não, isso é a Revolta de Leste, o meu tio Chipenda. Isso é outro processo. Por que é que aconteceu o processo do Leste? Portanto, penso que há todo um caminho, não é o momento agora para falar da história do MPLA, mas é só para dizer que fui caminhando nesse contexto. Quando prenderam o meu pai, eu tive que exilar, eu tinha 17 anos ainda,
acabado de sair, portanto, houve uma desmobilização das FAPLA. Eu fiz aquilo que eram as antigas boinas azuis e fui para o exílio. Não quis ficar num sítio onde prenderam o meu pai, eu não tinha direito a visitas, então fiquei no exílio. Desse exílio, muito jovem, lançamos a Associação dos Angolanos no Exterior, de Angola, organizamos o Congresso dos Quadros Angolanos no Exterior, juntou milhares de pessoas, de angolanos, e que fomos, portanto, foi nessa altura que foi anunciado os acordos de paz em Bicesse. Trabalhei com o Dom Barroso e toda a sua equipe. Convidamos, tivemos uma delegação da UNITA, uma delegação da FENELA, delegação do MPLA, delegação do governo de Angola. Foi realmente um congresso histórico. Já nessa altura, eu, como ainda era membro do MPLA, fui a Jamba 3 vezes. Eu acredito que fui o único, talvez o único membro militante do MPLA que esteve 3 vezes na Jamba. Mas com conhecimento do seu partido? Não, claro que não. Claro que não, mas eu era presidente do Movimento Amplo para a Paz e Pluralismo em Angola. Não tinha que pedir licença a ninguém. E houve congresso, a UNITA fez os seus congressos, normalmente tem convidados. Fui convidado para estar presente no congresso. Da última vez foi quando caiu o avião do João Soares. E, curiosamente, nesse mesmo congresso foi-me vetada a palavra, não me deixaram falar, fui censurado. Isto é na Jamba? Na Jamba, exatamente. Fui censurado. Das vezes passadas teve direito à palavra? Eu acho que nunca fiz nenhum discurso, não tive direito à palavra. Daquela vez eu era para falar, mas depois acabei por não falar. O meu discurso foi, pura e simplesmente, disseram que era melhor eu não falar. E foi na altura em que o William Tonelli revistaram as bagagens, quando esteve lá na Jamba. Eu também não gostei, então preparei um discurso um bocadinho mais forte e vieram-me dizer, suponho que ouviram, porque eu li o meu discurso, alguém, como estava um bocado forte, eu perguntei, olha, ouve aqui o meu discurso, a ver se não é muito forte. E então, claro que havia escutas e eu fui, digamos, barrado, não pude falar na Jamba. Então a relação de Francisco Viana com a UNITA não é de agora? Não é de agora, porque a UNITA é um partido... A primeira vez que eu ouvi falar da UNITA, eu estava na China. Era jovem, tinha 10 anos ou 12 anos. Vi um panfleto da UNITA. E como estava lá meu tio Viriato da Cruz, o meu pai tinha acabado de seguir para o Maqui, para a Frente Leste, onde ele organizou o reajustamento com outros camaradas do MPLA. E eu perguntei ao tio, ele não era fácil de se chegar lá, porque ele estava num género de uma prisão domiciliária. Mas eu tinha essa prerrogativa. Aliás, fui a última pessoa, dos poucos angolanos que chamou-me na véspera da morte. E na altura eu achei estranho, vieram-me chamar no hotel, levaram-me ao hospital. E ele disse, tu és filho gentil? Eu disse, sou sim. Nunca te esqueças que és angolano. Só para isso é que ele me chamou. Então, está a ver, são essas coisas que fazem de mim uma pessoa que eu vou lutar até o último minuto. Mas a minha luta é uma luta sui generis. Quer dizer, eu não posso ser inimigo da UNITA, apesar de que o Savimbi, num livro dele, escreve Mário Pinto Andrade, Gentil Viana, c'est des fils de colons. E, de certa maneira, porque são mestiços, não é? Então, há quem na altura dizia que éramos filhos de colonos, agora nos dizem que somos as quebras de colono, e 50 anos depois da independência ainda me chamam de branco de merda quando eu passo na rua. Quer dizer que o país continua com os seus problemas graves. Ou então são sulanos, ou então são zaicós, e não conseguimos atingir a nossa nação, o nosso sentimento de pertença. E estamos a chegar 50 anos depois da independência com este partido trongungueiro, uma autocracia, pior do que uma ditadura, porque é só um homem que manda neste país, mancomunado com
os interesses que o apoiam. Né? O doutor Francisco Viana, permita-lhe chamar doutor, isso virou... Pode-me chamar Francisco Viana. Francisco Viana, virou doutor Mania agora no nosso país. Olhando para a sua trajetória, a sua linha hereditária política, desvinculou-se ou suspendeu a sua militância no MPLA? Não, eu não sou uma pessoa que faz as coisas pelas meias. Eu tive 50 anos no MPLA consecutivos. Comecei como pioneiro e foi seguindo. Prenderam o meu pai, continuei. Houve toda essa situação. Eu sempre sonhei que podia mudar o MPLA por dentro. E por isso é que fiquei. Só que chegou uma certa altura, no último Comitê Central, passaram a 600 e tal pessoas. Que já não entendi. Fiquei com a ideia de que tínhamos muitos mercenários dentro do Comitê Central, dentro do Bureau Político, gente que não era. No nosso tempo, ser membro do Comitê Central era uma honra. Eram mais velhos. E hoje já não? Quando você, com 18 anos, entra para o Comitê Central, eu me pergunto como é que Comitê Central é esse, não é? Quando eu sei que há quem paga para entrar no Comitê Central. Então comecei a olhar e o MPLA deixou de, para mim, ser o aliado do povo, e acreditei que já não estava a fazer mais nada no MPLA. Essas eleições que queriam as autarquias, que queriam que fossem gradualistas, porque eram muitos municípios, tinha que ser só em alguns, e de repente, de gradualistas, o MPLA mata as autarquias, 300 e tal municípios, de 100 e tal, quer dizer, não há coerência, não há liderança, é hoje uma coisa, amanhã é outra. E, por exemplo, eu sou de Viana, do município de Viana. Ninguém nos consultou para sabermos se concordamos com essa aberração. Não sei quem é o designer dos municípios. Zango já não é Viana, o Calumbo já não é Viana. Mas que é isso? Estão-nos a roubar território, nós somos de Viana. Quem tem o direito de chegar nos municípios de Viana, por cima deles, sem nos consultar? Agora estamos na Via Expresso, já não sabemos, nem conhecemos os nossos limites, nem conhecemos a nossa população. Isso é trongongo que não vai dar certo. Muito bem. Olhando agora olhando para aquele projeto que congregou as forças políticas, três, e também individualidades da sociedade civil, a Frente Patriótica Unida, como é que encara para a saúde interna da FPU e o seu futuro? Olha, eu entrei sem hesitar a convite da UNITA e do seu líder para integrar as listas da UNITA. Porque entendo que tem que haver alternância. Ainda que eu fosse do MPLA, se o MPLA, às vezes, tem que haver num país como agora, por exemplo, em Portugal, saiu o PSD, entrou o PS, depois voltou a sair, os secretários-gerais eles vão mudando, isso faz bem. Imaginemos que nós somos uma família e há o irmão mais velho que teima em conduzir. Conduziu no primeiro ano, conduziu no terceiro, mas ele já está com 50 anos ao volante, já bateu na parede, os filhos não têm de comer, o carro não tem combustível, a manutenção está má, o homem já não vê, nem com óculos, nem com nada. Esse partido precisa de deixar outro irmão que esteja em melhores condições, no caso, a Adalberto da Costa Júnior e a UNITA, também experimentarem a alternância. Portanto, nós temos o direito de escolher. Não funciona o MPLA. Vamos experimentar então a UNITA. Se houver outro partido que também pode experimentar, na minha opinião, e foi na altura por isso que eu aceitei com muita honra entrar no grupo parlamentar da UNITA, era para ver se a gente fazia a alternância. Acontece que o regime endureceu e, em vez de termos uma democracia no Parlamento, nós não temos uma democracia. Nós temos uma ditadura dentro do Parlamento angolano. Nós temos uma agenda partidária e não uma agenda em prol de um Angola melhor, em prol de um mundo melhor. Os deputados que estão aí no Parlamento, os do MPLA, têm uma orientação que parte do autocrata, que está na presidência da República. Dali vêm as orientações e todo mundo tem que seguir. Não é a mesma coisa que acontece na oposição? Não, nós estamos a lutar, estamos a tentar, estamos a ser
na minha opinião, aquele Parlamento é quase que uma humilhação para quem está na luta. Porque, por exemplo, se existe uma lei do impeachment, se o Presidente da República cometeu um conjunto de ilegalidades, esse conjunto de ilegalidades, nomeadamente os ajustes diretos, nomeadamente o atropelo à democracia. Num país normal, nós teríamos feito a nossa proposta de impeachment, essa proposta iria ser debatida na Assembleia e só depois, então, iríamos a votos e pronto, ainda que perdêssemos. Mas nem sequer permitiram debater isso. Quer dizer, a ditadura, a autocracia está de tal forma instalada que as pessoas até perderam o pudor. Não se fala mais nisso. Em 5 minutos esvaziaram uma iniciativa de um impeachment. E é assim agora também com a lei portanto, a nova lei da CNE. Chegam, eu quero, posso e mando. E transformaram, portanto, a nossa lei atual numa lei totalmente antidemocrática. E pensam assim, nós temos os blindados, nós temos a polícia de intervenção pública, e então vamos fazer o que queremos. Você não vai à televisão, você não vai à rádio, e porrada se refilara. Eu tenho acompanhado as nossas redes sociais, as fotografias dos nossos jovens serem humilhados, amarrados no chão, chicoteados, vilipendiados, levados para a polícia, não fizeram nada, não são gatunos, só porque querem ter uma opinião diferente. A Ordem dos Advogados quer debater a questão das leis em Angola, não lhes deixam, fazem-nos uma providência cautelar. Que país é esse? E quais são as razões que levaram a romper com a FPU, no caso, o Grupo Parlamentar da UNITA? Eu não rompi com o Grupo Parlamentar da UNITA. É ou não deputado independente? Mas ser deputado independente, imaginemos que você está casado com a sua mulher, mas a sua mulher não quer levar o seu nome. Como é que chama o meu amigo? O seu nome, o último nome? Chilúvia. Chilúvia. Mas pode a sua mulher não querer ser Chilúvia, mas lhe ama. Agora, ela não é obrigada a levar o seu nome. É a mesma coisa comigo. Eu respeito a UNITA, admiro a UNITA, estou na UNITA, na luta em que a UNITA está na nossa luta, nós estamos na luta da UNITA. Temos um acordo parlamentar com a UNITA. Mas eu tenho o direito de não me chamar UNITA. É só isso, não tem nada. Como é que é a UNITA? Eu continuo a apoiar o presidente Adalberto da Costa Júnior para presidente de Angola. Eu continuo a apoiar a UNITA para próximo governo de Angola, porque entendo que no país, toda Angola, não tem um partido, depois do MPLA, que tenha a força e a consistência da UNITA. Então, para mim, a UNITA mas a UNITA não é a única coisa que existe no mundo. Nós, em Angola, podemos ser independentes e apoiar a UNITA. É o meu caso. Nós assinamos um acordo de incidência parlamentar com o Grupo Parlamentar da UNITA. Eu, Francisco Viana, como deputado, sou deputado independente. O meu lugar é um lugar que já não faz parte daquela bancada, mas eu estou solidário. E, neste momento, eu acho que o partido que está a dar exemplo de democracia continua a ser a UNITA. Face a isso, quer dizer que não há crispação entre Francisco Viana e o Grupo Parlamentar da UNITA? Meu caro amigo, deixa-lhe explicar. O Liberty Tiaka é um grande jovem líder. Não tem crispação nenhuma. As cláusulas do acordo estão a ser cumpridas? Eu gosto daquele jovem. Mas o Adalberto da Costa Júnior é um grande líder. Eu gosto do Adalberto. Eu gosto dele e vou lhe apoiar. Está falado. Vou apoiar, não vou mudar de ideias. Os outros meus colegas, o general Wambo, todos esses meus colegas são bons colegas. O problema é que nós estamos a remar numa maré da batota. Então, ali no Parlamento é uma vergonha. Hoje passou o Parlamento com o nosso voto contra, passaram lá as contas. É uma tristeza, já sabemos ao que vamos. Eles já sabem, votam a favor, mas as contas estão uma miséria. Como é que se pode aprovar contas em que o Presidente da República, ou o titular do Poder Executivo,
faz ajustes diretos de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não há dinheiro para o angolano, mas há dinheiro para essas empresas que eles fazem ajustes diretos. Estamos agora com 18 mais 27 minutos. Continua a ser o ponto e vírgula da Rádio Correio da Quianda. Hoje o nosso convidado é o empresário e político Francisco Viana. Muito recentemente, a UNITA mostrou sua disponibilidade em realizar manifestações em todo o país em torno das leis do pacote eleitoral que, de acordo com Liberty Chiaka, líder do grupo parlamentar da UNITA, disse que a UNITA, o MPLA introduziu propostas, iniciativas legislativas que podem minar a transparência e a lisura do processo eleitoral. O documento poderá ir à discussão na especialidade. Do que se pode esperar? Meu caro amigo, volto a dizer, o combate, todas as iniciativas que a UNITA for apresentar ou que a oposição for apresentar, tendencialmente elas não serão apoiadas pelo MPLA. Por quê? Porque o MPLA tem um projeto de poder. Não há consensos? Não é que não há consensos. O MPLA de hoje é pior do que o MPLA de há 50 anos. Porque no MPLA de há 50 anos ainda tínhamos uns mais velhos que fizeram luta de libertação, que não estavam abertos para uma sociedade democrática. Hoje em dia, este MPLA, com as últimas votações que houve, em que forçaram a eleição do presidente do CNE, já mostraram o que vem. Vem para instalar a ditadura, a autocracia. Por isso, há um aviso aqui que eu quero deixar desde já, que é, ou o MPLA muda, ou quando bater 50 anos da independência, no dia 11 de novembro de 2025, o povo vai abrir uma ferida, vai olhar para si mesmo e vai dizer, poxa, 50 anos, continuamos com essa música? Inventaram intentonas, inventaram dinamites, continuam, tem brigadas que trabalham de dia e de noite para tentar deitar abaixo as pessoas. Não é isso que se espera 50 anos depois. Nós temos que olhar para o futuro. Eu como independente, o que é que eu gostaria de propor? Que houvesse um pacto de regime. Pacto de regime não é um pacto de poder. Eu falei a alguns dirigentes do MPLA sobre essa questão, para ver se a gente abre a mente e se o MPLA aceita esse pacto de regime. E houve logo um que disse assim, então o quê? Queres dividir o poder? Eu disse, não é uma questão de dividir o poder. Nós temos é que ter um acordo comum. O que é que nós queremos que aconteça depois de 50 anos de independência? Não é melhor a gente pensar num projeto comum? Não é melhor a gente pensar num denominador comum? Por exemplo, queremos democracia, sim ou não? Neste momento, nós não temos um Estado de Direito. Não há uma comunicação social. Queremos uma comunicação social livre. Aqui eu estou a falar, mas na televisão, naquilo que é do Estado, em que todos pagamos, nós não temos essa liberdade. Fizeram leis que são leis que quase que nos põem criminosos, qualquer coisa que a gente fale. Leis que, por exemplo, vamos aí a uma manifestação, somos logo taxados de terroristas. É essa a Angola? Ou queremos construir uma Angola onde todos vamos caber? E proponho que os principais partidos, e neste momento até temos a sorte de ter 2 grandes partidos que podem resolver isso, fazer a revisão da Constituição. E nessa revisão da Constituição, nós então pensamos como é que vai ser as reformas políticas. A justiça, todo mundo sabe que não há justiça. A justiça é uma injustiça. Todo mundo já sabe disso. Então, não queremos melhorar o Estado de Direito, queremos. Outra questão sobre a corrupção. Acho que já vimos que não vai dar nada esse repatriamento. Todo mundo viu que não se conseguiu repatriar e quando é repatriado também não se sabe o que é que se repatriou e também não sabe para onde é que foram esses dinheiros. Então, não é melhor fazermos uma amnistia? Uma amnistia geral, de maneira que, e com 1 ano zero, e depois, a partir dali, um verdadeiro combate à corrupção. Porque nós estamos a perder valores. O Estado angolano não criou esta política ao ter dado benefício aos que detinham estes bens públicos que o pudessem repatriar
durante um período de tempo? Não. Repare, você tem um peso de duas medidas, você tem uma justiça seletiva. Por um lado, o Copelipa está a ser julgado, mas fazia parte dele também o Manuel Vicente. Manuel Vicente não está bem se está a ser julgado sim ou não. A Isabel dos Santos também não sabe ver se está julgado sim ou não. O processo dela está em fase de instrução preparatória. É o que eu estou a dizer. Esses instrumentos de justiça que não vão trazer nada de bom. Porque você, ao mesmo tempo, tem no governo pessoas que continuam a roubar. Então nós vamos fazer condenar pessoas que roubaram no anterior e não condenamos pessoas que estão a roubar ao nosso lado. Isso não é hipocrisia. Não há julgamento dos casos de corrupção do atual governo? Eu nem vou responder, porque não vamos perder tempo sobre isso, porque você sabe. Você sabe, todo mundo, toda Angola sabe que a justiça não se está a aplicar. Então não é melhor nós fazermos uma amnistia para todos, de maneira que todos possam voltar. Manuel Vicente, Xé, todos esses antigos, e fazermos, então, uma lei contra a corrupção. Porque nós estamos, no fundo, a fazer o quê? Estamos a distrair com a corrupção que já passou e estamos a permitir a corrupção diária. Porque um ajuste direto, da maneira como é feito, é corrupção. Sr. Francisco Vena, que leitura faz do surgimento dos novos entes políticos ou partidários? Eu falo do Partido Liberal, de Luís de Castro, e do Prajá, que está a realizar o seu congresso hoje, cujo, hoje não, teve início a segunda-feira e encerra ou termina nesta quarta-feira. Eu acho que nós continuamos a olhar para a árvore quando devíamos olhar para a floresta. O senhor está-me a falar de um detalhe da democracia. Para já, Partido Liberal, isso são detalhes. Eu gostava de lhe falar de um pacto da nação, de um pacto em que os angolanos se concentrem num denominador comum. Qual é o projeto comum para Angola? Arrumar primeiro a casa. Por que é que estamos a falar de democracia no ar? Não é melhor nós vermos se a nossa Constituição está em condições para albergar uma verdadeira democracia? Então, nós estamos a falar de partidos, mas os partidos que nós estamos a falar, mais os que existem, não vão melhorar se o nosso regime não melhorar. Então, o que eu estou a propor é, ali no Parlamento, nós temos até 2027. Não é melhor o Parlamento se concentrar numa nova Constituição? Estamos a falar de coisas que são acessórias. Há esta iniciativa da parte dos parlamentares para apresentar essa proposta? Quem manda é o MPLA e a UNITA. Ambos têm a possibilidade de fazer isso, de fazer uma revisão da Constituição, para que em 2027 a gente consiga fazer uma nova... Quer dizer, irmos para um novo jogo. Enquanto membro da sociedade civil, que contributos poderia apresentar junto do hemiciclo angolano para enriquecer o novo documento, a nova Carta Magna angolana? Eu estou a preparar. Primeiro é preciso que haja a vontade de quem manda neste momento em Angola e que pode fazer a revisão da Constituição. Um é o MPLA, outro é a UNITA. São as duas grandes forças políticas que só juntas vão fazer os 2/3. Os outros também mandam, a sociedade civil também manda, mas quem tem os instrumentos para fazer isso? Há quem diga que, mas então isso pode dar um terceiro mandato ao presidente João Lourenço. Eu não estou preocupado com terceiros mandatos. O que eu estou preocupado é com uma Constituição que permita a Angola, se a UNITA e o MPLA acordarem que pode haver um terceiro mandato, quem sou eu para discordar? Eu não estou preocupado com isso. Porque eu tenho a certeza absoluta que o povo angolano não quer terceiro mandato. Portanto, isso é um assunto que está arrumado. E também que nós, neste momento, temos é que diversificar. Agora, em termos de nova Constituição, para nós podermos, em 2027, irmos tranquilos, nós temos que ir com um novo jogo, mudar. Por exemplo, eu sou a favor, todo mundo diz que nós somos um Estado unitário. Eu não sou a favor do Estado unitário. Eu sou a favor de Estados que já deram
provas. Por exemplo, a Nigéria não é um Estado unitário. O Brasil não é um Estado unitário. A África do Sul não é um Estado unitário. A Argentina não é um Estado unitário. O Canadá, a Rússia, a Suíça. Um conjunto de Estados que tem como o federalismo a sua grande força. Nós, se tivéssemos, por exemplo, autarquias em que os governadores serão eleitos, em Cabinda nós tínhamos resolvido o problema, boa parte do problema de Cabinda, porque seriam os cabindas que iriam eleger os seus governantes. Agora não, o que nós estamos a fazer neste momento é fugir das autarquias. Prometemos ao povo que iríamos fazer autarquias e agora não estamos a fazer autarquias, queremos passar diretamente para 2027. Acontece que 2027, se não houver antes disso umas autarquias, vai haver um problema. É que a vantagem de fazermos autarquias antes é que o poder local pode ser dividido um pouco para a UNITA, um pouco para o MPLA. Não é todo mundo que vai ganhar tudo. Não é um partido, que é o caso agora, que ganha tudo e que fica a mandar em tudo. Daí que, como dizem os ingleses, checks and balances, tem que haver o equilíbrio. E se fôssemos agora para autarquias, não com esses 360 municípios, que isso é uma fraude, mas com menos municípios, nós poderíamos mostrar a força do país. Por outro lado, como não está a haver autarquias, o país está a ser invadido por estrangeiros. Como ninguém manda nas Lundas, ninguém manda em Viana, eles chegam ali e corrompem as administrações e você vê o que está a acontecer aqui na Via Expresso. Há evidências? Evidências de quê? Da corrupção e do surgimento de empresários estrangeiros sem o cumprimento do que está plasmado na lei. Eu vou lhe dizer o seguinte. Ainda ontem vi um artigo da questão da dívida pública. Há quem diga que se você é do Ministério das Finanças e eu tenho 100 milhões para receber, alguém vai aparecer do Ministério das Finanças e me cobrar 30%. Há quem diga. Se há evidências, quem é que tem coragem de denunciar essas evidências? Agora vou-lhe fazer uma pergunta ao contrário. É possível os empresários angolanos chegarem na China e comprarem aqueles terrenos todos? Já tenham feito? Não é possível. O senhor é empresário. Nós, para abrir uma conta, é um problema para ter lá na China. Portanto, tem que haver uma reciprocidade. Nós não fizemos a luta de libertação para, de repente, ver o nosso país invadido da maneira como está a ser invadido por estrangeiros. Nós queremos estrangeiros em Angola, claro que queremos, mas não queremos que sejam estrangeiros que venham corromper os nossos dirigentes e ficar com o país. Isso não. Onde você vê o empresariado angolano, tudo foi feito para ser dividido, para depois então o governo reinar, e ao mesmo tempo você é ministro, você também é empresário. Continua essa situação de que os próprios governantes são digamos, empresários. Então, por que é que nós não melhoramos a lei da probidade? Porque ela existe, mas não está melhorada, não está aplicada, não se cumpre a lei da probidade. Por que é que nós não fazemos aquilo que começamos a trabalhar com o Sr. Presidente João Lourenço, mas ele depois recuou, que era a concertação, a concertação económica e empresarial, em que nós deveríamos ter, não é, de um lado o governo e, de outro lado, os empresários, para fazermos uma concertação, para ver como é que nós, em termos de... Isso faz-se em Moçambique, faz-se em outros países. É um conselho de concertação. Como é que também, por exemplo, não existem verbas a nível do Parlamento para apoiar o desenvolvimento da classe empresarial angolana, para apoiar o setor cooperativista? Como é que ainda em Angola não existe um banco cooperativista ou a possibilidade desse crédito cooperativo crescer com mais força? Porque ele ainda não consegue, porque é limitado pela lei. Então, são essas questões que eu acho que deveríamos desenvolver na formulação da próxima Constituição, para fazermos de Angola um país bom para se viver, mas por enquanto sabe que não é. Francisco Viana ainda pensa realizar o Congresso da Nação?
Olha, eu estava a trabalhar nesse sentido, mas a partir do momento que eu vi que um elemento da nossa comissão organizadora, no caso concreto o Padre Celestino, não é? Ele é da SIAC, não é? SIASTE. Tomar uma iniciativa de maneira a fazer um congresso parecido com a Igreja Católica, eu entendi que nós não temos que cada um puxar o congresso do Padre Celestino. Ele fazia parte da comissão executiva. Em nenhum momento me fez uma chamada, me fez, seja o que for, né? Para dizer, olha, Viana, vamos então fazer, mas isso desta vez eu queria que o SIASTE que fosse o que movimenta. Ele não me ligou, não fez nada, eu também não levei a mal, ele não tem que me ligar, mas entendi que a nossa sociedade civil também está muito dispersa. E por isso entendi que não seria esse o caminho. Já que há essas iniciativas, nós vamos dar o nosso contributo. Não pensa que o foco da SIASTE é diferente, já que se enquadra no âmbito dos 50 anos com vista a conciliar e reconciliar os angolanos, diferente dos objetivos do Congresso da Nação que Francisco Viana tem promovido? Não, porque, na minha opinião, ele arrancou primeiro com essa ideia, mas, entretanto, a ideia foi crescendo e já é um pacto, e já é isto. É, no fundo, muita coisa que nós tínhamos preparado para o Congresso. Então, já que ele está em curso, eu vou dar a minha colaboração com toda a tranquilidade, até porque o Padre Celestino é mais novo do que eu, e eu acho que eu, com os meus 66 anos, tenho que me reservar cada vez mais para conselheiro e deixar vocês empurrarem um bocado a carroça, não é? 18h44, estamos há 2 anos para realizarmos, nós, os angolanos, Angola, o país, realizar as eleições gerais que poderão eleger os novos deputados e o chefe de Estado, o Presidente da República, caso não haja essa pretensa revisão da Constituição da República de Angola, que venham também defender a separação de poderes, as eleições legislativas, eleições presidenciais e autárquicas, como tem sido defendido pela sociedade civil e também pela classe política na oposição. O senhor Francisco Viana vai candidatar-se como deputado pelo que partido? Candidatar-me a quê? A deputado. Meu caro amigo, eu vou pedir a Deus para me dar força para concluir este mandato. Eu estou aqui com uma doença assim um bocadinho complicada aqui na perna e por isso é que eu não tenho conseguido chegar até ao Parlamento. Portanto, se me der força e vida para chegar e concluir o 2027, vou deixar lugar aos mais novos. Eu não tenho vocação para estar sentado no Parlamento. Eu tenho vocação, sim, para escrever, para dar a minha opinião, para ser militante, para ser da sociedade civil, mas não é realmente a minha vocação. Acho que faço mais falta no campo, faço mais falta nas associações empresariais de onde eu venho, faço mais falta na questão do civismo e, hoje em dia, cada vez faço mais falta junto à minha mulher e junto aos meus netos. Eu estou a crescer, os meus netos estão a crescer e não estou a conseguir acompanhá-los porque, infelizmente, os meus filhos tiveram que emigrar, porque Angola não é aquele país bom para se viver. Tenho neste momento uma filha que está na China e tenho outra que está em Portugal. Os netinhos pequenos, eu gostava de dar mais tempo aos meus netos. O problema é que este país, eu tenho cerca de quase 300 funcionários, não posso largar tudo e deixar os meus funcionários assim desempregados. Então é um esforço que eu estou a fazer. Hoje em dia, empresário em Angola não se ganha dinheiro. Só os próximos dos marimbondos é que ganham dinheiro. O resto é ferro com ferro, não há nada. Vai na hotelaria, não se ganha dinheiro. Na segurança não se ganha dinheiro. Na construção não há obras. Não há nada. Fez uma revelação que nunca soube de que, para além de ser filho de um dos cofundadores do MPLA, Gentil Viana é também sobrinho de Viriato da Cruz. Que fator lhe levaria a reconciliar com o MPLA? Deixe-lhe dizer só o seguinte. Eu sou sobrinho de Viriato da Cruz porque no meu país, Angola, e onde eu cresci, o meu pai, na nossa luta de camaradagem,
sempre dizia, vem, cumprimento o tio, fala com o tio. Então, Viriato da Cruz é meu tio. Mas um dia, eu já contei isso, eu zanguei porque o neto prendeu o meu pai, etc. Eu disse, esse neto! E o meu pai disse, epá, lava os dentes. Esse neto não, o tio neto. Portanto, nós temos essa tradição. O tio Viriato é o tio Viriato, o tio Mário de Andrade é o tio Mário de Andrade, o tio Samora Machel é o tio Samora Machel. São os meus tios. Há a possibilidade de reconciliar com o MPLA? Eu vou explicar o seguinte. Não é uma questão de reconciliar para o MPLA. Primeiro, o MPLA nunca me saiu do coração. Eu sou MPLA. Nasci no MPLA, o meu sangue está no MPLA. É a mesma coisa você amar uma mulher e se divorciar, porque ela anda-lhe a pôr os cornos. Você vai continuar, ama aquela mulher, mas ela lhe põe os cornos, lhe maltrata. Fez uma vez, você perdoou, fez duas, perdoou, continua a te encornar. Você ama aquela mulher, mas não pode andar com ela. É vergonhoso andar com ela, porque você deixa de ser pessoa quando anda com uma mulher que te encorna toda a vida. O MPLA há 50 anos que anda a me encornar, não me está a dar nada, não está a dar nada ao povo. Então não posso andar com o MPLA, apesar de eu amar o MPLA. Eu gostaria que o MPLA não se transformasse agora em dezembro, em novembro, inimigo do povo. Porque o MPLA está a um bocadinho, não falta muito, falta poucos meses. Chegando a 11 de novembro e continua com esse trugungo, a partir dali eu posso dizer que muitos jovens vão pensar na luta de libertação nacional. Agora vamos... luta de libertação, alguns até por meios violentos. Porque quando um jovem é torturado no chão, atirado para o chão, humilhado no chão, por causa esses trungongueiros, como eu vi um vídeo de um segurança lá da Frelimo, que eles são primos e irmãos. Não, da Frelimo, na Guiné-Bissau, do Sissoko, atiraram um cidadão contra a parede repetidamente. Isso é barbárie, é barbaridade, é abuso de poder. E o que está acontecendo aqui agora é abuso de poder. Há escassos minutos para o termo do nosso programa, vamos dirigir agora a Francisco Viana, empresário. De algum tempo esta parte, o Executivo angolano tem estado a promover políticas que visam diversificar a nossa economia, maiormente no campo. O nosso país já produz produtos, alimentos suficientes para fazermos cortes da importação de uns ou de outros? Bom, só para finalizar a questão, porque não concluiu, a questão do MPLA. Portanto, não sendo essa questão, eu também amo muito todos esses combatentes da UNITA, a quem desde aqui eu dou o meu maior respeito, porque neste momento eles é que estão a lutar pelo nosso país. Muitas vezes me apetece sair e ir também nas manifestações e, se for caso disso, dar o peito a uma bala. Porque neste momento o meu espírito, o meu amor, o meu coração não está com esse MPLA que já não existe. Está com a UNITA que está a combater. Portanto, isso é que fique bem claro. As pessoas às vezes não entendem. Como é que eu, que nasci, que é o meu partido, por que é que eu agora estou com a UNITA? Porque a UNITA é que vai fazer mudar Angola. Com todos os outros jovens que não são da UNITA, mas a força motriz. E daqui, um grande abraço ao meu irmão Adalberto. Eu às vezes vejo no semblante dele a paciência, o cansaço que ele está a ter. Aturar essa prepotência toda que o MPLA está a fazer por cima dele. Aquilo que fizeram ao Mondlane, aquela conferência que não deixaram acontecer. Isso é barbaridade. Voltando à economia. A economia. Voltando à economia, dizer o seguinte, aqui não há economia. Aqui só tem os marimbondos e os seus negócios. Mas há investimentos no setor agrícola? Quem é que investe nada? Ninguém investe nada, a não ser os marimbondos. O senhor Francisco Viana não está a investir? Eu não tenho dinheiro. Vou investir o quê? Ninguém tem dinheiro. O dinheiro sumiu. Os bancos não têm dinheiro. Esses bancos pequenos, a maioria vão fechar. O Banco de Angola, olha, atrasam para pagar os próprios deputados. Dizem que os deputados... Eu como deputado, o meu ordenado não passa nem chega a $900. Nós somos os que ganhamos menos a nível de todos os palopes. Então, não há dinheiro. Só há dinheiro para alguns. Isso é que não entendeu ainda. Os polícias não têm dinheiro, os meus irmãos polícias. Os meus irmãos da Sinfo, parem de nos castigar, vocês também, as vossas mulheres andam nos táxis, pá. Esses camaradas, meus irmãos da polícia, do exército, não têm nada, andam a pé.
não tem autocarro, os filhos morrem nos hospitais porque não tem nem diagnóstico. Estamos a falar de negócio. Qual é o negócio? Diga-me onde é que está o negócio. A mercadoria está a seguir para o Congo. Os congoleses chegam aqui, compram as nossas coisas na própria lavra e levam para o Congo, que ali tem dólares. Ele conseguiu. O Zé Eduardo ainda organizava aqui uma economia. Neste momento, neste tempo desta senhora ou deste senhor, não há dinheiro. Falaram, mas os americanos não nos permitem usar o dólar. Até agora, a nossa economia está no chão. Vai nos restaurantes, não tem dinheiro. Agora, a energia. Não só a ENDE não indemniza, a ENDE não fornece, digamos, energia, e é normal. Quando fornecem, destabilizam, queimam máquinas, queimam equipamento, e agora ainda por cima aumentaram o combustível. Eu ando a gastar cerca de 500 litros por dia. É muito. Para quê? Grupo gerador? Sim. São 2 geradores que temos ali, um 300, outro 200 litros. Numa noite pode-me levar, eu posso chegar, por exemplo, hoje vou gastar 1000 litros. Não estou a ganhar dinheiro. O povo também não tem dinheiro. Há fome em Angola. É um país que tem fome. Vai no 30, muitas vezes não tem tomate, muitas vezes não tem esses alimentos normais. Carne de porco não tem. Maracujá para fazer indústria não tem. Tomate para fazer indústria não tem. Agora tem a fazenda do senhor tal, a fazenda do general tal, mas a maioria, em 1000 generais, 2 ou 3 é que se safam porque são da situação. Portanto, quando estamos a falar de economia, a economia na mão dos libaneses, sim, na mão dos chineses, sim, na mão de alguns portugueses, porque esses já perderam o campeonato aqui em Angola, na mão dos indianos, eles é que têm o domínio da economia angolana. Mas diga-me um angolano que tem um grande grupo empresarial. Não é consequência da falta de iniciativas por parte da classe empresarial angolana? Meu caro amigo, sabe, até é ofensivo o que você está a falar. Falta de iniciativa. Não afirmei, perguntei. Não pergunta perguntas dessas porque não é uma questão de falta de iniciativa. Você sabe perfeitamente. Olha para os seus parentes. Vai ver na tua família quem é que consegue fazer alguma coisa. Vai ver nos jovens. Os jovens estão na rua sem fazer nada. Não têm emprego. Você vai fazer o quê? Neste momento, já expliquei, até novembro, se continuar assim, muitos estão a emigrar e outros que vão ficar. Vão fazer a revolução, podem lhes pôr na cadeia. Sabe que na cadeia não tem dinheiro para alimentar ninguém. E estão a soltar presos, estão a soltar gatunos porque não têm dinheiro para lhes dar sopa. Sr. Francisco Viana, temos aqui uma bateria de perguntas, poderia colocá-las, mas o tempo já não permite. Acredito, também temos informação de que a partir da próxima semana esse programa terá 2 horas, não só 1 hora. Então, queremos contar consigo nos próximos compromissos. O próximo programa, Francisco Viana terá direito a mais de perto de 90 minutos. 90, digo-se, mais de 90 minutos. Eu agora vou-me remeter, fiz uma exceção. Não devia ter sequer feito essa entrevista, porque eu estou de baixa no Parlamento. Então, normalmente, já que estou de baixa, eu nem devia falar. Devia ficar em casa. Só que o Patriota também, você já viu que desde que saí da bancada parlamentar da UNITA, não dei nenhuma entrevista. E por isso... E a Rádio Correio daqui anda agradece pela essa Não, é com muito gosto, dou. 1 hora chega, podíamos falar aqui muitas horas. O importante é que vocês, os jornalistas, ganhem também um bocadinho mais de coragem. Isto é, não podemos... o povo tem que se agitar mesmo. O povo tem que se revoltar. Quem aceita essa situação... Isso não cria instabilidade? Eu não estou a insurgir contra a violência. Mas quando o colono estava cá, quando o branco nos maltratava, branco, porque pronto, o colono era branco, às vezes o negro nem podia andar no passeio, tinha que mudar de passeio. Às vezes chegava o negro, tiravam-lhe a terra na Baixa de Caçães, tiravam-lhe as terras todas, etc. O que é que Francisco Viana, muito obrigado. Mas o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? Fomos para a luta de libertação nacional. Há momentos
é preciso resistir. Muito obrigado. Desta forma que nós colocamos ponto final a esta edição do programa Resistência, referente ao dia 21 de maio de 2025. Foi o nosso convidado, o empresário e político Francisco Viana. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua.